Graças a Deus, seja bem-vindo, Senhor Exu das Sete Chaves. Vamos iniciar a nossa 23ª edição do nosso programa Centelha Divina com as perguntas dos médiuns do Jardim de Oxalá e dos consulentes e acompanhantes, seguidores do nosso trabalho à distância. Podemos começar, Senhor Exu? Perfeitamente. Salve suas forças, seja bem-vindo a essa casa, graças a Deus. Graças ao Criador, salve. Salve. Podemos começar. A primeira pergunta é a seguinte: é possível, como a gente vê em livros, um espírito que está nos reinos trevosos evitar a possibilidade de encarnação? É possível, sim, filho. É possível, mas não eternamente. Esse espírito que está nos reinos trevosos, como você disse, ele usa do livre-arbítrio para poder se manter achando que está escondido. Mas em determinado tempo ele vai ter que sair dessa masmorra, desta caverna, deste local escuro, para se ter com a justiça divina. Não tem como continuar a vida inteira na escuridão. Em determinado momento, ele vai ter que dar contas à justiça. Vai ser retirado dali de alguma forma e possivelmente reencarnar compulsoriamente em algum local, em algum outro local, em algum outro planeta, onde há de aprender a fazer o bem. Sofrerá muito, mas é da justiça, é da lei, porque colheu o que plantou. Olha só. Assim é. E é possível, a pergunta dos médiuns aqui da casa, tá bom, Senhor Exu? Perfeito. É possível passar dos planos inferiores aos planos mais elevados em algum tipo de salto quântico? A gente vê muito esse termo na literatura moderna. É possível, sim. É possível desde que aquele ser, aquele espírito, volte-se para dentro, buscando reencontrar a conexão com aquilo que já é, com a perfeita luz que habita no coração de tudo e de todos. Se esta conexão for buscada com afinco, se essa conexão for de interesse daquele ser, se ele buscar a reforma, como vocês dizem, íntima, a reforma da sua consciência, com certeza ele fará um salto quântico. Existem exemplos disto na Terra, de seres que reencarnaram, que conseguiram se reconectar com o todo dentro de si e dali saltar para dimensões muito elevadas, acima da sexta dimensão. Olha só. É perfeitamente possível. Ô, Senhor Sete Chaves, e isso é o próprio espírito ou tem um impulso externo, por exemplo, um trabalho de resgate, ou é uma mescla dessas duas coisas? Na verdade, é íntimo do espírito. A ajuda vem, sim, porque o ser está buscando, mas o espírito sente a necessidade de se evoluir. Não tem como fugir da evolução. Quando a luz se acende dentro daquele ser e ele se abre para entender a sua verdadeira essência, aí sim a ajuda chega para ele. Aí se torna mesclado, porque os dois irão trabalhar em conjunto, mas parte intimamente do ser. Olha só. Livre-arbítrio. Seu Exu, ainda são perguntas dos médios aqui de Jardim de Oxalá. Graças A conexão do espírito desencarnado com os planos umbralinos, como se processa? Filho, ela se processa da seguinte forma: o ser se desencarnou, porém ainda leva dentro de si aquelas questões
amargas da vida, aquelas situações difíceis que ainda não conseguiu se libertar delas. Então a sua consciência ainda não conseguiu se separar. Lógico, então, que vai vibrar adensadamente, se conectando a regiões baixas, onde a vibração se conecta com a vibração desse ser, que mesmo desencarnado, está vibrando em baixa densidade. Não é porque desencarnou que virou santo, que foi do céu. Verdade. Isso se processa para o encarnado também, seu Exu? Quando ele desdobra, ele pode ir para um lugar desse? Perfeitamente. As suas ações, os seus sentimentos, os seus pensamentos diários é que te levam, durante o seu desdobramento no sono, para os locais onde você mais se afiniza. Se os seus pensamentos são de guerra, são de ódio, são de sexo desvairado, você é levado, sintonizado durante o seu desdobramento com esses locais. Locais até piores. Olha só. Isso por sintonia ou porque a gente é condenado, julgado, como é dito pelas religiões? Não existe condenação, filho. Isso é sintonia vibratória. Se você mudar, você ou qualquer outro, mudar a sua vibração, a sua sintonia para níveis mais elevados, você consegue alcançar o céu aqui na Terra. Tudo é vibração e sintonia. Sintonize-se com uma emissora de música, por exemplo, mais suave. Seu espírito vai vibrar mais suave. Com música grosseira, você vai se sentir mais rebaixado, mais nervoso. E assim funciona no ser por inteiro. Só com esse. A Alda Figueiredo, ela pergunta: o que é um alimento de Exu? Espíritos comem? Eles comem a oferenda? Não, nós não comemos oferenda nenhuma. Nós aproveitamos das vibrações ali colocadas com, por exemplo, você está pedindo a abertura de uma porta. Nós sentimos aquilo que você quer. Aí sim, vamos aproveitar aquilo para abrir as portas que você necessita ser abertas, se for do seu merecimento. Aquele alimento colocado ali, por exemplo, grãos de arroz, eles vão trazer para nós as vibrações que você colocou ali, as vibrações da natureza junto com as suas, vão fazer um padrão vibratório de harmonia que fará mais facilitador para que possamos conectar aquilo que você precisa com a sua necessidade. Olha só. Os alimentos não são para nós, são para fazer as vibrações serem ativadas, as energias serem ativadas, para a reconexão ou conexão com aquilo que é necessário para ti. Olha só, que interessante os seus 7 chaves. Eu posso presumir com isso, então, que não chega a ser um placebo, mas é mais para sintonizar a energia da pessoa ao pedido dela? Perfeitamente. Não é placebo. Porque você, fazendo a sua oferenda naquele momento, você está demonstrando o seu interesse, a sua abertura de coração, de campo aurático energético, para que nós possamos interferir. Aquilo seria como se fosse uma chave, uma abertura de porta. Olha só. Para que possamos agir. Excelente, excelente. Aí já emendo com as próximas perguntas, que são da Elídia e do Guilherme Satioro. O que significa no seu nome, no caso, 7 chaves? Qual que é a função do Senhor? A função é abrir portas de prosperidade, abrir portas, caminhos, guardar caminhos. Olha só. As 7 chaves. O símbolo 7, ele é, holisticamente falando, um símbolo em que todas as portas podem ser abertas. O 7 significa abertura, significa
Finalização significa proteção, significa que com o alcance desta energia que me foi dada como 7 chaves, posso abrir e proteger qualquer porta que me for pedida para ser aberta. Olha só. Qualquer energia que esteja estagnada, eu posso desbloquear. Salve essas coisas. Isso já vem de encontro ao que seria a pergunta do Guilherme Sacchoro, que 7 chaves dá a ideia daquele objeto de abrir portas, né? Então significa abrir 7 portais. Algo nesse sentido. São portais de saúde, portais de prosperidade, portais de alegria, portais de crescimento, de honestidade. É infinito. O 7 se multiplica pelo universo inteiro. Então, abre-se portais, sim. Não só invocando 7 chaves, mas invocando as 7 sabedorias, invocando os 7 amores, invocando as 7 armas de Arcanjo Miguel. Enfim, pode-se invocar as 7 formas de amar do Criador, que são suavidade, amor, benevolência, compaixão, perdão, harmonia, graça. Que legal, seu Sete Chaves. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Achei interessantíssima a sua resposta. Salve. Salve. Vamos dar prosseguimento aqui. Mônica da Silva, há trabalhos específicos em que um Exu é identificado com um guardião e existe algum tipo a mais de função ou todo Exu é guardião? Normalmente, Exu se trabalha com guardião, porém, como acabei de dizer aqui agora, Sim. com abertura de portas, abertura de caminhos, com abertura de consciências, não só guardião, mas Exu também busca, resgata aqueles que estão em situações de resgate. Exu também busca nos infernos aqueles que estão lá precisando ser retirado e levado, como no início da conversa, para outros lugares, para tratamento. Isso. Assim funciona, filho. Ô, seu Sete Chaves, me ocorreu uma ideia aqui agora. O senhor fala busca no inferno e leva para locais de tratamento. Isso se processa dentro da transição planetária? Vocês conseguem resgatar espíritos que vão direto para o umbral, para outros planetas? Essa é uma das nossas funções, filho. Como é que ele vai? Ele vai dentro de algum equipamento para harmonizar, já que ele estava no umbral, ele está muito desgastado, vamos dizer assim. São verdadeiras células, às vezes, dependendo da negatividade do espírito, ele é colocado dentro de um compartimento energético, lógico, em que dali ele não consegue escapar. Porém, se algum ser ainda tentar se harmonizar com ele, pode ser que consiga. Mas, porém, há também bloqueios energéticos mentais para que isso não ocorra. Seria uma blindagem? Blindagem energética, perfeitamente. Olha só. Aí é levado em verdadeiras naves interestelares. É quebra de paradigma mesmo, filho. Olha, nós estamos falando aqui agora. Isso existe. Então, são verdadeiros comandos preparados para a retirada desses espíritos em equipamentos que a humanidade nem em sonho ainda consegue entender. Olha só. Então, os Exus, uma pergunta minha, eles estão diretamente ligados e bem ativos até nesse trabalho de transição planetária, de esvaziamento do umbral, urbanização do umbral. Perfeitamente, é assim que funciona. O trabalho dos Exus há milênios já vem sendo feito, porém, agora mais intensamente porque foi decretado pelo Maior que a Terra seja saneada. O trabalho dos Exus aumentou muito e continuará aumentando. Isso para nós é honra, é orgulho, porque trabalhamos sob a égide daqueles mais poderosos,
que nos guiam e nos fortalecem também, porque também precisamos de força. E essa força vem daquele que nos criou. Essa força vem daquele que nos guia. Essa força vem daquela que vocês chamam da Virgem Maria. Essa força vem de Arcanjo Miguel, cujo nome eu saúdo. Salve. O seu Sete Chaves, ainda sobre esse processo de transições planetárias, esses espíritos que vão sair diretamente e especificamente do umbral, eles vão para o umbral desses outros planetas ou vão encarnar nesses outros planetas? Eles vão reencarnar nesses planetas. Isso. Eles vão reencarnar, porque eles ali irão sofrer novamente as agruras da carne. Eles irão sofrer toda a evolução novamente, começando do zero, porque assim eles escolheram. Não é castigo divino. Escolheram com seus trabalhos, escolheram com a sua maldade, com suas falas, com suas desarmonias. Aí, ali, eles começarão a ter novamente o conceito de sentido, o conceito de preservação da natureza, de cuidado com o irmão e assim por diante. Reencarnarão-se. Então, eu posso presumir com isso, seu Exu, que a dor também ela ensina e ela é instrumento da lei de causa e efeito. Claro. A dor, ela é dada para os filhos, principalmente nos planetas como este da Terra, para que abram os olhos, para que sintam que algo está errado, que é necessário se mudar, se aprender, buscar entender o motivo daquela dor. Por que estou sofrendo? Por que isso me incomoda? Por que ainda não consegui sair dessa situação? Não só a dor física, mas a dor psicológica. Todas elas querem mostrar algo para o filho, para a filha, algo de aprendizado. Aquilo que te fere está te mostrando onde você precisa melhorar. Olha só, salve suas forças. Salve. Ainda sobre outra pergunta minha, seu Sete Chaves, o senhor falou medo psicológico. O medo, ele é um medo da dor, por isso a gente tem medo de algumas coisas? O medo do sofrer, né, filho? O medo da dor. O medo do futuro e o medo do agora também. Muitas das vezes os filhos têm medo até do próximo segundo. Tudo isso é falta de confiança naquela essência que vocês são, no seu íntimo. A falta de sabedoria para entender. E vocês, na verdade, não necessitam temer nada, porque, em essência, são luz, centelhas do Criador, que podem caminhar sozinho. Não precisa de Exu, não precisa de ebó, não precisa de nada. Como eu disse, quebra de paradigma. Se vocês voltarem para dentro de vocês, para se reconectar com a essência do Deus, da sabedoria que existe em vocês, e ali plantar a semente do amor, da bondade, da compaixão ao próximo e a ti mesmo, vocês não vão precisar de mais nada. O futuro já desponta assim. Religiões serão mudadas, não haverão como as conhecem hoje. Olha só. Não haverão, inclusive, centros espíritas, centros de Umbanda. Tudo, num futuro, será conexão com o ser maior que habita o íntimo de cada um. Salve. Salve. Então, aquilo que os grandes avataras sempre disseram está totalmente correto. Eu começo a entender assim que os senhores vêm para destravar o nosso potencial interior, um sentido de empoderamento. Talvez a função de vocês, mentores espirituais, seja mais essa do que a que a gente imagina. Certamente. E com isso, nós também vamos nos destravando, porque nós não somos ser perfeitos. Nós estamos aprendendo também a
sair dessa energia na qual nós somos necessariamente trabalhadores, para aprender que não há necessidade disso mais em breve. A ascensão também ocorre conosco. Todos nós vamos evoluir também. Eu posso imaginar assim, seu Exu, que vocês nos ensinam a gente a evoluir, mas vocês também estão em processo de evolução? É tudo conjunto. A humanidade inteira evolui, inclusive a própria Terra evolui. Daqui uns anos, centenas de anos, até as flores que vocês conhecem hoje vão estar mais evoluídas, com formas diferentes, com cores diferentes. A percepção da população será diferente. Olha só. Tudo, nada no universo deixa de evoluir. Tudo é evolução. Todos seguem o caminho para a luz. Salve. Salve. Ô, seu Sete Chaves, eu tenho mais perguntas aqui que o pessoal nos enviou pela internet. A Mercedes Ciarra pergunta o seguinte: como a gente entra no mundo paralelo mesmo estando encarnado? E o que a gente faz ou deixou de fazer lá? A gente tem resultado, mas não teve diretamente consciência de que a gente passou por uma dimensão paralela. Ô filho, vocês já passam para a dimensão paralela todo dia. E depende dos seus pensamentos, da sua harmonia, para onde você quer ir. Como foi falado já, no seu sono você já vai para a dimensão paralela. É verdade. É possível que com meditações, com relaxamentos, vocês consigam passar para os planos que vocês querem. Mas um alerta: procura ter uma vivência boa, procura ter uma vivência honesta, uma vivência de amor, porque aí vocês vão se deslocar para os planos paralelos, mas paralelo de amor, não para paralelo de sujeira, porque é fácil, mais fácil conectar com a sujeira de vocês. Não estou falando você, mas qualquer um na Terra que se harmoniza com coisa negativada. É mais fácil ser puxado para coisa suja do que para os planos mais suaves. Por isso que às vezes vocês têm dificuldade para meditar, porque a Terra ainda puxa vocês para baixo. A Terra que eu digo são os pensamentos mais pesados. O mal falar da vida dos outros, a preocupação com a vida que não é sua, tudo isso faz vocês manter mais dificuldade de alcançar os planos superiores. Mas é possível elevar sim. Busca na meditação que você vai conseguir. Eleva seus pensamentos, música suave, água, respiração profunda, suavidade de música, acende um incenso. Você vai se conectar com energias mais sublimes. Salve. Ou seja, tudo é sintonia, né, seu Exu? Tudo é sintonia. Aquilo que você vibra, você sintoniza e atrai para você. Se a sua consciência está sintonizada no amor, na sua elevação, se a sua meta é encontrar Deus em si e nos outros, você vai se sintonizar só com prosperidade e crescimento. Então, se eu desdobrar, eu sair do corpo e ir para uma dimensão paralela, né, inferior, eu também não sou vítima, porque eu me sintonizei. Perfeitamente. Você sintonizou com aquilo que você vibra diariamente, com as suas vibrações, com os seus pensamentos, com as suas ideias, com a sua sintonia de assistir televisão, as coisas que é ruim, jornal, que é só porcaria. É verdade. Aí você vai sintonizar só com coisa ruim. É verdade. Ô, seu Sete Chaves, antes de dar prosseguimento aqui, temos uma pergunta bastante interessante até do Maurício Bernardinetti. Salve. Pessoas e animais são embalsamados ou empalhados. Como isso fica energeticamente do pretérico? Eles ficam presos ao corpo? Tem algum karma relacionado a isso? Isso são só cultos, filho. São coisas que vêm do passado, onde eles acreditavam que embalsamando o corpo, eles iam levar esse corpo depois, encontrar esse corpo depois lá do outro lado. Não tem nada disso. Olha só. O espírito, o perispírito, fica agarrado no corpo quando ele carrega na sua consciência
densidade de pensamento, de vibração, quando, por exemplo, vamos citar um exemplo, uma pessoa ruim, um criminoso, ele vai passar por outro lado. Ele não vai conseguir se desligar do corpo tão cedo. Ele vai sentir ali as dores dos vermes comendo ele. Ele vai sentir a dor do sufocamento dentro do túmulo, da escuridão. Ele vai ver aquilo por um longo tempo, até que as energias que estão ali seja purificada, seja sugada, amenizada pela Mãe Terra, que também faz esse processo amoroso de salvaguarda do seu estudo. Aí os espíritos amigos vêm e levam esse espírito. Alguns levam poucos dias, poucas horas, outros levam séculos ou milênios para se desgarrar. Mas a questão do embalsamento é só culto antigo de crença na reencarnação naquele mesmo corpo. Isso é muito do Egito, né, seu Sete Chaves? Perfeitamente. E a questão de status, assim, por exemplo, na Rússia, aí nesses outros países, assim, aquela adoração ao líder, né? Isso amarra de alguma maneira energeticamente ali, ou só se aquele líder em questão também estiver pesado energeticamente? Todo culto que se liga a alguém ou um ser que não seja o Criador faz com que aquela pessoa, aqueles seres ficam amarrados energeticamente àquele que se considera o alto, o poderoso. Há uma ligação kármica naquele momento. Se aquele líder for um líder rancoroso, um líder do mal, aqueles que o seguem também estão trabalhando o mesmo karma, talvez até inconscientemente, mas carregam também, de alguma forma, vão responder por aquilo. Olha só. Respondido, filho? Respondi. Ô, seu Sete Chaves, eu tive uma outra pergunta na internet que é a seguinte. A gente vê os Exus dentro da tradição de Umbanda só com esses nomes espantosos, cruz, catacumba, caveira. Perfeito. Por quê? Porque a humanidade ainda precisa disso, para tomar choque, para se assustar, para mexer na sua energia, naquele eu interior que teme. Aí ele temendo, ele acredita. Mas o Deus não precisa fazer medo em ninguém. Isso é para que as pessoas prendam a sua crença a algo que eles temem. Porque muitas das vezes as pessoas só acreditam naquilo que dá medo. Não acreditam no mais sublime, nas coisas pequenas, nas coisas suaves, nas coisas amorosas. Prefere agarrar as coisas adensadas da terra. Prefere falar da notícia de dor, de assassinato, do estupro, do que pensar em coisa boa. Então, esses nomes são para fortalecer dentro de vocês a crença de que aquilo vai funcionar. Olha só. Se você grita, Sete Catacumba, vem para meu espírito, vai vir porque você está falando com força, acreditando naquilo. Mas se você falar da mesma coisa, Deus misericordioso, vem me ajudar, Ele vai te ajudar. Olha só. Tudo isso, filho, é esforço mental, acreditar. Porque vocês trazem ainda lá do passado a crença de que a pedra tem força para esmagar você se a cair da montanha, porque um Deus do mal fez aquilo. Não é isso. Olha só. Pode se abrir hoje o coração para coisas mais elevadas. Ainda por um tempo, isso será necessário. Isso é para dar choque, então. Um choque, tratamento de choque. Perfeitamente. Olha só. A crença, aumentar a crença, facilitador, como diz vocês. O medo, então, nesse sentido, é pedagógico. Sim, muitas das vezes o medo é pedagógico. Por que às vezes a gente aparece para os espíritos estão tentando tentar vocês com forma de capeta, com forma de bode, com forma de monstro, para fazer medo neles, justamente para que assim eles tomem aquele choque e não enfrentam. Aí é pedagógico. Olha só, então tudo que existe no universo então tem uma função de
ensinar. Nada é perdido nesse universo. Nada. A humanidade ainda tem muito que aprender. Tem coisas no universo inteiro que acontecem que são tão divinas, tão sublimes. A mente humana não consegue ainda entender os mistérios, se é que existem mistérios, do universo. Olha só. São muitas as vertentes que fazem com que o crescimento aconteça em todo o universo. Olha só. Aquilo que te dá medo aqui pode não dar medo a um ser que mora, por exemplo, em Sírios, em Vênus e assim por diante, porque são outras consciências. É diferente. Salve, seu Barroso. Então, seus 7 chatos, nós encerramos por hoje as perguntas. Eu agradeço pelo senhor ter nos proporcionado essa belíssima entrevista, essas respostas muito edificantes, pelo menos para mim, espero que para os demais também. E o senhor quer deixar uma mensagem final? Sim. Que abram seus corações para entender que nós não somos e não queremos ser adorados por ninguém. Excelente. Porque a adoração, em primeiro lugar, ela deve partir para aquele que criou tudo, para aquele que é luz, para aquele que é paz e que habita cada um de vocês, habita em mim, habita em tudo. Essa é a verdadeira saudação. Não é acreditar que Pai José, que Exu tranca a rua, que Exu sete chaves, que outra coisa qualquer seja maior do que o Criador. Somos todos um com Ele, somos todos trabalhadores com Ele. E é importante que cada um que ouve essa mensagem agora aprenda que para se trabalhar com amor, basta ser amor. Seja um amor em suas vidas. Assim não precisarão se preocupar com feitiço, com demanda, com nada, porque o amor por si queima e protege vocês de tudo. Salve! Salve!